Boa noite a todos. Como eu já havia falado anteriormente para vocês, havia pedido para avisá-los, a aula de amanhã, que teoricamente seria o dia então da aula virtual, eu estou gravando a aula e enviando para vocês, porque na aula seguinte nós vamos então fazer uma revisão das duas apostilas, da apostila 5 e da apostila 6, né? Isso para facilitar a nossa vida no dia da prova, porque aí então nós teríamos então duas apostilas, a revisão de duas apostilas, e nós teríamos então 6 apostilas para a prova. Não era isso ideal, nosso cronograma normal visualizava 8 apostilas para a prova, mas como eu já disse anteriormente para vocês, eu não vou correr com o conteúdo apenas para cumprir tabela. Eu prefiro que vocês tenham apenas 6 apostilas e depois então na próxima nós tenhamos mais 6 apostilas, e assim encerremos essa etapa aí de Direito Empresarial 2. Lembrando, também gostaria de lembrá-los, para que ninguém alegue depois de ignorância da lei, que na semana que vem não terá prova disponível a semana toda, como foi na nossa primeira experiência. A prova ficará disponível apenas no dia previsto no calendário, e ela ficará disponível por 4 horas, e se você entrar lá, você terá 2 horas para fazer a prova. Então, por exemplo, o pessoal da manhã terá a prova disponível das 7h30 até as 11h30, né? E lembrando que quem entrar terá então 2 horas para fazer essa prova. Então, apenas no dia previsto no calendário, e não mais como foi no semestre passado. Falar sobre as modalidades de letra de câmbio. A primeira letra de câmbio é à vista. Letra de câmbio à vista é aquela que vence na data da apresentação. Mas há uma pergunta que se faz. Se na ordem da letra de câmbio está escrito à vista da presente letra, pagará Vossa Senhoria, pagará o Banco Nacional S.A., a senhora fulana de tal, a quantia, né? Nunca esqueça que precisa qualificar a parte totalmente, tá? Fulano de tal, brasileiro, todas as qualificações. Pagará, se for o sacado for uma pessoa jurídica, você qualifica o sacado e coloca o endereço onde é a agência, se for banco, porque Banco do Brasil, por exemplo, tem várias agências, a pessoa precisa saber qual a agência que ele deve se dirigir. Pagará a fulano de tal a quantia, ou fulano de tal, brasileiro, tal, ou a sua ordem a quantia de tantos R$1.000. A pergunta que se faz é à vista, não é? Então até quando? Qual o prazo que eu tenho para levar a letra de câmbio até a pessoa? Então você tem uma coisa que é chamado de prazo de apresentação. Então você tem 1 ano a contar da data da emissão do título para procurar o banco. E se eu não procuro o banco no prazo de 2 anos, professor, o que acontece? No prazo de 1 ano, o que acontece comigo? Bom, o título não pode mais ser pago pelo banco, porque a minha obrigação de deixar o dinheiro lá é de 1 ano, eu sou o sacador da letra. Depois disso, você pode tentar receber de mim, e aí não mais com uma ação executiva, né, mas com uma ação comum de cobrança, porque você não procurou o banco na data que foi combinado, né? Você não procurou o avalista, o sacado, né? Bom, outra coisa que você precisa esclarecer é com relação a questão do sacado. Se você não procura durante esse prazo, o sacado não está mais obrigado a se envolver, né? Letra de câmbio a dia certo. Essa é a letra de câmbio a prazo, né? Essa é a mais comum de acontecer, né? Há tantos dias, né? Você especifica a data, coloca ali a data do vencimento, né? E se você tiver avalista, tudo bem, né? E depois disso, se o banco der o aceite,
e ele vier a falir, você tem que se habilitar lá na massa falida do banco e não mais com o sacador, tá bem? Aconteceu algumas vezes isso com alguns títulos dessa natureza com o Cicobi, né? Não sei se vocês se lembram do Cicobi. O Cicobi faliu, e então quem tinha cheque do Cicobi não podia tentar receber diretamente do sacador, mas tinha que procurar se habilitar na massa falida do Cicobi, né? Letra a termo certo da data. Olha, é uma coisa meio ilógica, meio irracional, mas está na lei, existe e pode acontecer, né? Há 30 dias a contar da data da emissão, pagará o Banco Nacional S.A. ao senhor fulano de tal a quantia de tantos mil reais. Qual a data de vencimento? Bom, professor, então você pega a data da emissão, conta 30 dias. Então, o término do vencimento começa a contar de uma certa data, né? Que não é muito comum, né, gente? Vamos combinar que não é uma coisa muito comum. Por último, letra a termo certo da vista. Cuidado, porque aqui você está diante de um título que precisa buscar a vista do sacado antes da data do vencimento. Nenhum outro título você precisa buscar o sacado antes do vencimento. Eu emiti um título para a Mariana e esse título, o vencimento dele é 30 de dezembro. Bom, se o vencimento dele é 30 de dezembro, então significa que se a Mariana quiser, ela vai buscar o aceite amanhã. Porque, como eu já disse anteriormente em outra aula, uma coisa sou eu dever para a Mariana, outra coisa é o Banco do Brasil dever para a Mariana. Então, enquanto você não buscar o banco, enquanto a Mariana não busca o banco, ela está pensando ainda: será que no dia 30 de dezembro o PC vai ter esse dinheiro? Será que no dia 30 de dezembro, quando eu chegar lá no banco, eu vou receber? Então, para ter mais segurança, Mariana procura o banco no dia seguinte e pede o aceite do banco. Obviamente que eu como sacador, posso aumentar esse prazo de apresentação. Eu posso colocar outra data ali, limitar ou expandir a data de apresentação. Vou colocar, olha, você procure o banco depois do dia tal, porque depois desse dia eu vou ter saldo no banco. Mas se eu não colocar uma data para Mariana procurar, e Mariana procurar o banco amanhã, e o banco negar o aceite, o que vai acontecer? O meu título vai vencer naquele dia, vencimento antecipado. Já no título, né? E eu vou falar sobre letra de câmbio a termo certo da vista no próximo bloco, porque senão a gente vai se enrolar aqui.